O último fundo do Bitcoin antes do grande e próximo topo histórico poderá estar acontecendo dentro das próximas semanas. Então é isso que a gente vai dar uma olhada nos gráficos de hoje e principalmente vamos ver não só no Bitcoin, mas também em outras altcoins quais são os melhores pontos para a gente colocar ordens de compra e poder então comprar no mais próximo do que seria o último fundo deste ano antes do novo topo histórico do Bitcoin. Então seja muito bem-vindo, é importante você estar aqui conosco, mas é muito melhor se você estiver inscrito no canal. Então pega o controle da TV, já dá like, inscreva-se, não tem desculpa porque está assistindo na TV e pelo celular é mais fácil, é só apertar o botão inscrever-se. Ainda tem cerca de 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos do canal. Então deixe de ser preguiçoso, inscreva-se no canal. Preguiçoso não, mas inscreva-se no canal, tá bom? Assim você receberá mais informações diretamente aí no seu feed do YouTube. Então vamos lá. Começando agora, né? A gente teve aí o Pega Ratão, olha só, Pega Ratão da Lua Nova. Lua Nova dia 23, aí há 2 dias atrás, e bateu mais uma vez. Olha só, a Lua não nos traiu, já está dando 5% de queda aí. Eu vou deixar minha cabeça desse lado mesmo. Se estiver incomodando, depois vocês dizem que eu mudo para o outro lado. E dessa forma a gente consegue então ter aí o Bitcoin pela primeira vez em um dos pontos mais baixos que teve desde julho, quando ele estava abaixo dos 112 mil dólares. Essa região dos 112 é uma região muito importante que o Bitcoin está perdendo agora momentaneamente, mas a gente tem aqui, quando a gente joga um gráfico de um dia aqui, né, o gráfico de um dia, ou até se eu jogo o gráfico de 3 dias aqui, a gente tem uma formação que poderá estar parecendo muito com o que seria a formação Bart-Simpson, né? Quando você vai no Google e coloca aqui, vou colocar chart Bart-Simpson, que é quase um padrão aqui, ó, padrão Bart-Simpson. Esse é um padrão que acontece no mercado cripto. Aqui, deixa eu abrir para a gente olhar melhor. Ó, esse é um padrão que acontece no mercado cripto no gráfico que chama padrão Bart-Simpson. Ele dá um pump de manipulação, ele acumula e depois ele volta para a região onde ele estava. Isso acontecendo, nós poderemos estar próximo de ver aí, já está quase, esse padrão Bart-Simpson sendo formado, onde ele vai fazer aqui e ele pode descer, então criando o nosso Bart-Simpson aqui. Isso é o que eu estou esperando para o Bitcoin. Não é que eu estou torcendo para que isso aconteça, mas isso eu estou esperando para o Bitcoin, porque é natural eu querer comprar mais baixo que eu puder para poder surfar a última pernada de alta, o último topo histórico que o Bitcoin fará em 2025. Para isso, vocês já sabem, né? Eu posicionei as minhas ordens aqui abaixo dos 107 mil. É arriscado? É. Caso você já tenha vendido parte dos seus bitcoins realizando lucro, você já pode estar começando a montar as suas ordens de compra, ok? Mais ou menos aqui, olha só, ele acabou de bater ó, na 0,5 aqui. Essa seria uma região que você poderia estar montando ordem de compra se você foi um dos que vendeu aqui na região dos 115 como nós vendemos, ok? Como todo e bom analista que usa padrões simples de análise de mercado, você tem que ficar de olho em 2 zonas importantes. Uma, 116 mil, acima de 116 vamos buscar novo topo histórico, abaixo de 116 os ursos estão ganhando e vão levar o mercado abaixo aqui dos 112. Então eu olharia acima dos 116, alta, abaixo dos 112, queda, ok? Eu ficaria olhando essas 2 zonas para posicionar o meu movimento de entrada, de compra, etc.
As minhas ordens de compra, elas estão posicionadas nessa região desse retângulo. É um risco entre os 100 e os 107 mil, porque hoje, do jeito que nós temos o mercado, ele poderá simplesmente fazer uma posição. Vou botar no gráfico diário agora, para a gente ver melhor. Ele poderá simplesmente vir aqui, fazer um reteste no 109 e voltar a subir e recuperar, e eu não pegar nenhuma ordem aqui. Isso pode acontecer, e por isso que eu estou de olho. Como eu vendi a 115 e pouco o restante, eu vendi a 123, ou seja, eu já tenho várias vendas, só que a maioria delas são acima de 115 mil dólares. Então, agora eu posso comprar mais Bitcoin com o mesmo dinheiro. Então, para mim já está show de bola. Agora, eu tenho que ficar olhando para não perder o bonde, porque se romper dos 115 aqui para cima, eu praticamente perco o bonde. Então, eu estou de olho para não perder o bonde, mas ainda projetando que aquilo que eu mencionei da queda do Bitcoin de 15% a 25% ainda vai ocorrer. Ele já caiu 11%, mas a minha expectativa é que ele caia pelo menos 15% aqui, pegando algumas ordens que eu já coloquei aí, ok? A gente vai olhar as outras altcoins agora, mas antes disso, duas coisas eu queria falar para você. Uma, eu vou mostrar umas notícias aqui que eu acho muito importante. Só que, gente, muita gente, mas muita gente mesmo, agora realmente é muita gente, mais de 100 pessoas já perguntaram que querem aprender treinamento com a gente, que quer aprender pool de liquidez, que quer aprender análise gráfica, várias coisas, porque diz que eu faço as coisas de forma muito simples e com resultado. Neste caso, os treinamentos estão fechados. Já são mais de 3.800 alunos, mas dentro de 10 dias estaremos reabrindo não só o treinamento, mas será o melhor treinamento que você necessita para aprender do zero até o avançado. É quase como uma universidade sobre criptomoedas. Eu vou juntar o melhor que nós tivemos do Mago das Criptos com o melhor que nós tivemos do Avengers do DeFi e acrescentar tudo novo e moderno de acordo com as atualizações que temos agora no mercado, principalmente em liquidez concentrada. Vamos trabalhar muito a parte de empréstimos, vamos trabalhar muito a parte de pools de liquidez com moedas estáveis, com ouro, com várias moedas que você vai ter menos volatilidade para seguir ganhando enquanto o mercado cai. Então, a gente vai trabalhar a instalação de carteira, vamos trabalhar a instalação de carteira também, as carteiras físicas para poder você instalar, ou seja, é uma universidade completa essa imersão cripto que a gente vai fazer. 10 dias só, prepare, não será absurdo de preço, eu vou fazer um preço que realmente dê para a galera poder comprar, mas que venha valer a pena todo o trabalho que nós temos, não só o meu trabalho de colocar o que eu aprendi, mas também o trabalho de editores, de pessoal de suporte, que vai ter que ajudar vocês nessa caminhada, tá bom? Então, eu só peço a você, espere 10 dias que vai estar pronto para você o melhor treinamento. E provavelmente nós vamos abrir pré-inscrição antes do lançamento. E claro, se você quer pré-inscrição, entra já nesse grupo de WhatsApp que está aí na descrição. Entra aí que vai receber ou seja, o direito à pré-inscrição. Você vai receber primeiro que todo mundo, porque são vagas limitadas e já com o cupom de desconto da pré-inscrição, tá bom? Até engasguei aqui. Então vamos lá, voltando aqui, porque tem gente que vai xingar aí nos comentários dizendo que eu sou vendedor de curso. Não, eu sou o cara que faz os melhores treinamentos de cripto do Brasil. E claro, só compra quem quer se capacitar mais. Se você não quer se capacitar mais, não tem o menor problema. Existe centenas ou hoje já milhares de vídeos gratuitos aqui no nosso canal ensinando muita coisa. Mas eu garanto a você, o que a gente tem no treinamento é algo que vai deixar maravilhado. Afinal de contas, já são mais de 3.800 alunos, ok? Então vamos lá.
olha só, temos algumas notícias interessantes antes de eu partir para as altcoins aqui, que é, olha só, a SBI Group, né, que eles têm mais de 200 bilhões em ativos, ele firmou uma parceria com a Chainlink, então ele vai utilizar toda a expertise dele para impulsionar a adoção de ativos digitais, e ele vai utilizar os oráculos que são da Chainlink para poder impulsionar isso. Isso é uma notícia boa para investidores de Chainlink, ok? Também, olha só, Larry Fink, mais uma aí, Larry Fink acabou de mencionar que para ele os investimentos que a BlackRock hoje está fazendo em Bitcoin, o objetivo dele é longo prazo. E quando ele diz longo prazo, o foco da BlackRock, como ele fala, é investimentos que durem 20, 30 anos pelo menos. Então ele fala claramente, para ele o Bitcoin é como o ouro digital, algo que vai perdurar por muito tempo. E por isso que eles investem. Então ele até diz, se você não acredita que o seu investimento dure 20, 30 anos, é melhor não colocar, deixa o dinheiro no banco sem problema. Mas se você acredita, hoje o Bitcoin é a melhor opção. Dito aqui por Larry Fink, eu poderia passar o vídeo onde ele explica aqui, para quem entende inglês, está aí a legenda, né, para você poder entender o que ele fala, mas o básico que ele quer explicar é isso. Para ele, não sei se dá para vocês escutarem, acho que não dá não, mas para ele Bitcoin é o ouro digital e por isso ele acredita 20, 30 anos pelo menos que é o horizonte de investimentos que eles traem para a BlackRock. Outra coisa interessante, isso aqui é só um dado técnico on-chain para você ver para onde está migrando aí. Os últimos 7 dias a Arbitrum foi a blockchain que mais recebeu recursos financeiros, né? Ou seja, entrada de dinheiro de liquidez para dentro dos seus protocolos, né? Foram 700 milhões aqui que fluíram para dentro da rede Arbitrum. Na verdade, foi a que mais captou recurso atualmente aí. Nossas bolinhas, gente, olha só, cuidado, viu, quando você vê uma coisa desse tipo aqui. Porque a pessoa vê, corre para comprar, né? Mas olha só, o cara diz, pô, pump do caramba, muito dinheiro. Mas olha aí o gráfico de um mês. Ou seja, ela ainda está abaixo do que o que estava agora dia 23 de agosto. Provavelmente pode ter sofrido algum exploit, algum problema aí nela, ok? Que numa semana a gente vê melhor o buraco que fez. Então, na verdade, não é que ela está subindo 132% e explodiu. Ela ainda está abaixo do que o que estava uma semana atrás. É que ela está recuperando o dinheiro depois de alguma notícia de algo que aconteceu com esse projeto. Mas hoje, no diário, a gente vê o mercado todo vermelhão aí. Na semana, tudo vermelhão também, né? A OKB foi a melhor no semanal, mas a maioria está em vermelho. E quando a gente vê nas ações, a gente tem aí uma mescla, né? Spotify 0,87%, a MELI do eBay, né, é 0,72%, é Mercado Livre, acho que é Mercado Livre aqui também, da Shopify 0,39%, Nvidia ganhando 0,21%, Tesla caindo 0,47%. Então a gente tem uma mistura entre pequenas altas e pequenas baixas no mercado tradicional. Sendo no semanal, aí sim, nós temos o mercado de ações melhor, performando muito melhor do que foi a última semana para o mercado cripto. Que aqui a gente pode estar dizendo que meio a meio aí. Quando a gente olha nas top 200, a gente tem algumas criptos com a performance muito boa. Inclusive essa Ketum, eu acho que é uma cripto que existia há muito tempo aqui no mercado. Ela, há muito tempo. Eu acho que é a mesma. E que agora deve estar voltando por alguma razão. Eu acho que é um projeto chinês, se eu não me engano, ok? Altcoin Season, estamos aí em 57, ontem estava em 61, estávamos em uma posição melhor, hoje teve uma pequena queda, justamente porque a dominância do Bitcoin que estava indo para a região dos 57, ela teve uma volta aí, ela teve uma busca de aumento, por quê?
Porque ontem o Bitcoin estava caindo e as altcoins estavam subindo. Hoje a gente já pode ver ao contrário, que o Bitcoin está caindo, ok, beleza, está caindo, só que as altcoins estão caindo muito mais. Inclusive, isso aqui foi um pega-ratão absurdo de muita gente. Eu vi o momento que o Ethereum quase batia 5 mil, foi um novo topo histórico, e quem entrou, cara, esperando que ele ia romper 5 mil e se deu muito mal, porque já tomou na cabeça, muitas vezes tomou na cabeça no seu nascimento no meio cripto, já levou quase 8% na cabeça de queda. Ok? Foi logo depois que eu fiz o vídeo que inclusive liberei pra galera aí com uma... Inclusive, se você não viu, eu vou deixar o card aí. Esse vídeo tá fantástico, onde eu monto uma carteira com 7 ativos pra gente fazer 3 aportes. O primeiro foi feito ontem, ainda falta mais 2 aportes, com foco em realizar lucro no último trimestre deste ano, entre outubro, novembro e dezembro. Então, se você quer acompanhar esse raciocínio, dá uma olhada no vídeo de ontem aí. Então, gente, a gente tem algumas criptos aí, né, que estão fazendo aquela correção, mas a gente segue com a nossa estratégia de compra, né? Vamos começar com o Ethereum aqui. Ethereum, o preço que eu vendi foi 4.395, ele está acima do preço que eu vendi, mas o meu preço de compra está aqui no 3.948. Qual é a minha preocupação hoje em dia? É que ele precisa cair 15% e nem dá. Ele, para entrar minhas ordens de compra, ele tem que estar com 20% negativo. Então isso realmente eu estou de olho. E quando que eu vou ligar os meus alertas? As ordens já estão colocadas nessa região, mas quando eu vou ligar o meu alerta? Inclusive eu acho que você poderia pensar em ordens nessa região aqui, nesse retângulozinho aqui. Pode ir mais abaixo? Pode. Mas esse retângulo, cara, se você comprar aqui para surfar o último trimestre, é compra com bastante lucro aí, ok? Com bastante lucro. Mas lembre-se, como é que você faz a compra? O correto é você esperar ele cair. Quando ele entra na região de compra, você espera um rompimentozinho e aí você volta a comprar. Mas como eu estou projetando que teremos um último trimestre de 2025 com o Ethereum batendo novo topo histórico, eu já vou deixar minhas ordens de compra escalonadas a partir da região dos 3.900. Mas caiu da minha região aqui dos 4.395, que é a média do que eu vendi, eu estou de olho para caso ele venha fazer, tipo, ele caia e ele não vá na região que eu quero comprar e ele faça um pullback, eu entraria novamente aqui para evitar comprar mais caro. BNB, mesma coisa, ok? Mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, até para facilitar você, né? BNB, mesma coisa, minha zona de compra cai aqui abaixo dos 823, zona ideal de compra para mim tá no 790, ok? Vai chegar, cara, não sei, confesso até que tô achando difícil, mas sim, é possível porque 790 dá 12%, e ela normalmente tem corrigido como o Bitcoin. Então, se ela corrigir 15% como o Bitcoin, ela vai a $760 aí, ok? Solana teve aí um hypezão, show de bola, deixou muita gente alegre. Coleta Cripto deve estar alegre lá, mas é possível que ela venha testar novamente essa LTA aqui, e eu pensaria... eu não vendi Solana, então não posso nem fazer ordens de compra aqui. Eu tenho muito lucro em Solana, eu tenho preço médio acho que $19, porque a gente vem comprando de muito tempo. Mas, cara, essa região dos 168 aqui é uma região muito boa de voltar a entrar em Solana, caso ela venha corrigir, e daria 20%. Por isso, fica de olho no... Olha só, estão me chamando para a European Blockchain Convention de Barcelona agora. Vou ver se eu vou. Então fica de olho que é uma possibilidade muito grande de volta nessa região dos $175 aí da Solana, ok? Me pediram aí na última vez, eu não consegui ver, deixa eu ver se eu me lembro qual era a cripto que me pediram para ver, caramba. Near.
Na live de domingo, um cara me pediu, mas a gente de sábado, eu não consegui analisar, mas vou analisar agora para você, irmão, que pediu tanto para eu analisar NIR. Olha só, zona da NIR muito importante, região dos 2 dólares e 30 aqui, ok? Fica de olho nessa zona dos 2,30. Eu não vendi nada de NIR que eu tenho. Então, estamos no lucro na NIR, mas eu não vendi nada. Fica de olho nessa região dos... dá exatamente na 0,61 de FIBA aqui, ó, que vai ser o teste desta LTA de suporte aqui, ok? Então, para mim, se ela cai aqui até essa região, dá uma excelente zona de compra na NIR para longo prazo. E qual seria o alvo da NIR? Os alvos estão aqui em cima. 3,40, 4,30, mas a zona que eu vou começar a vender as minhas NIRs é quando ela romper 8 dólares e 60. Vai romper? Não tenho a menor ideia. A gente projeta que sim, né? Dentro dos cálculos de ciclo, tudo, ela já bateu, ó. Ela bateu em março de 2024, em maio de 2024 e em novembro de 2024. Temos 3 tentativas de rompimento dos 8 dólares. Então, passou dessa zona, eu estou de olho. Vou até baixar um pouquinho mais aqui. Passou de 8,30, eu estou de olho para começar a vender. Ok? Phantom, antiga Sonic, ainda esperamos a ida dela nos 50 centavos aí, ok? Ela tentou romper esta LTB de resistência aqui, fracassou com o mercado e, cara, a gente tem que ficar de olho porque se ela seguir a queda do mercado, poderemos ver Sonic aí de novo abaixo dos 30 centavos, nos 29, 28 centavos aí, ok? Então fica de olho, eu ainda continuo focado no carro da Rosinha para vender quando o Sonic passar de 1 dólar, mas o protocolo está funcionando de maravilhas, a blockchain está funcionando de maravilhas, estou ganhando bastante tokens aqui, ok? Inclusive saiu do range, depois tenho que refazer aqui, tá muito bom para mim, ok? Mas qualquer pessoa tem que ficar de olho porque sofrer quedas não é para todo mundo. Você tem que ter muita força aí. Pendle, mesma coisa, ó, zona de compra de Pendle 5,20, 4,70, que eram alvos. Lembra que eram alvos que eu tinha mencionado aqui e ela rompeu todos, inclusive chegou até no último alvo que a gente tinha traçado aqui. Depois desses 3, o alvo era 7,18. Claro, ela não chegou ainda, mas calma, ela vai chegar. E aqui nós temos, ela perdeu esta LTA, que era de resistência, ela perdeu, já vai com 14% de correção, mas ela pode chegar a 25%, o que voltaria a 4,74, daria uma excelente entrada na Pendle aí, ok? SUI, que também nós mencionamos aí, o gráfico da SUI ainda está aguentando esse suporte aqui, né? Mas ele tem uma LTA de suporte aqui nos 3 dólares e 35, muito importante de ser observada. Se a gente for olhar aqui do topo para agora, ela já meteu 20% de queda. Pra você ver, para as altcoins, gente, se o Bitcoin corrige 15%, para as altcoins 25 a 30, 35, 40% de queda, não é de assustar. Inclusive, ela pode ir para 30% de queda, perdendo momentaneamente esta LTA, batendo em 3 dólares e 22 aí. Ok? 3 dólares e 22 centavos é uma excelente zona de compra. PIF caiu também, tentou, estava se sustentando nessa LTA de suporte, perdeu, voltou, perdeu pela segunda vez. E o pior, um token desse como o PIF, ele pode voltar do topinho que ele fez ali. Ele pode, olha só, já caiu 24%, cara. Do último topo que foi feito em julho. Já caiu 24%. Então, um token desse para cair 40% é rapidinho. E ele pode voltar para a região dos 9 centavos aí. Ok? Render também é outra que está sofrendo bastante. Caiu do topo 24% desde julho até agora, né? E é uma cripto que pode ir para a região aqui dos 3 dólares e 40 centavos. Então é uma excelente zona de compra abaixo de 3 dólares e 40 centavos para a PIF, ok? Então é isso, a gente vai ficar de olho.
seguindo aqui o acompanhamento com vocês do Bitcoin. Acompanha nas postagens, em todas as outras redes sociais e, cara, e fica de olho nas zonas que mencionamos. Muitas vezes a galera fica, tipo, quer que tudo que eu diga aqui aconteça. Não. Sempre no mercado cripto se trabalha, e acho que até no mercado tradicional, mas principalmente no mercado cripto, porque o mercado tradicional, pelo menos, você está vendo. Se a Coca-Cola está vendendo muito, você sabe que as ações da Coca-Cola tendem a subir. É natural. Se as empresas de energia elétrica estão fornecendo energia elétrica, renovando o contrato e tal, a tendência é subir. Infelizmente, o mercado cripto não é assim. Ele não tem circuit break em uma plataforma onde depois que cai 5, 6% ele aciona e cancela o mercado. Não tem. Uma cripto pode sofrer em uma queda de um problema de startup, como recentemente houve com a Radix, quando o fundador dela foi embora, ou seja, morreu. A gente viu uma queda, acho que foi 30%, 40% em um dia. Depois ela recuperou. Mas, ou seja, startup de criptomoedas, existe esse risco. Então, sempre trabalhe com. E se ele romper os 116, no caso do Bitcoin, a tendência é subir. Se ele se mantiver abaixo dos 112, até os 98, dá para comprar e surfar a próxima alta. Se cair abaixo de 98, fuja, doutor, porque a gente já iniciou o bear market de 2026, tá bom? Então, boa segunda-feira a todos. Eu desejo aí a melhor segunda para você. Leia livros. Ontem eu comprei 2 livros, estou amando os livros. Leia. Quanto mais conhecimento você buscar, melhor vai ser para você ganhar dinheiro, para você ter a sua mente estável, para você poder realmente evoluir financeiramente, ok? Não é só vendo vídeo, você tem que estudar também. Então, se prepara, dentro de 10 dias, o Imersão Cripto vem aí para ser a melhor universidade de criptomoedas que você vai ter. Tamo junto. Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.